Então nós vamos contar a história de um empreendedor aqui, e a ideia, quando a gente conta a história de um empreendedor, é que a gente preste atenção, porque tem várias sacadas. Por que a pessoa escolheu a profissão que tem? Por que trocou de profissão? Qual foi o ninho da pessoa que introduziu ela na profissão? Quais são os desafios da profissão, da idade? Então isso a gente vai conhecer hoje da Mariana Balassi, recém-entrada no GEB aqui, né? E a gente vai conhecer um pouco da história dela. Eu queria convidar ela aqui à frente um pouquinho. Salva de palmas para Mariana Balassi. Deveria ter perguntado. É Balassi. Ufa. Tudo bem? É italiano, é Balatti. Romeno. Ah, Italiano. entendi. É romeno. Era Balassiev. E aí veio pro Brasil, mudou pra Balassi. E aí, vamos falar Balate? E aí veio, Tanto faz. e aí veio para Botucatu, vira Mari. Mas não. Então tá bom. É isso aí. Mari, fique bem à vontade. Eu não tenho a mesma prática que o Léo tem, que conduz também o Talks. Não tem também. Eu não combino antes. Eu acho que a temperatura, para mim, né? Eu não consigo conduzir com um negócio escrito, com script. E super valorizo quem consegue, porque antecipadamente você fica. É que eu não me sinto pressionado fazendo isso assim de última hora, tá? Mas a gente quer extrair o máximo possível de coisas positivas a respeito de você. E eu acho que, como é um momento seu, nosso objetivo aqui é valorizar você, valorizar o seu escritório de arquitetura com a sua sócia, valorizar a tua família, valorizar a tua história, tá? Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é, como a Mari é nova, tem o QR Code dela aqui. Vamos seguir a Mari? Então, no mínimo, ela tem que sair daqui hoje com uns 20, 25 seguidores novos, tá bom? Vamos seguindo a Mari aí, só apontar o QR Code. Se tiver difícil de capturar, a gente apaga um pouquinho a luz ali para facilitar para vocês. Mas deu? Deu certinho? Beleza? Então já começamos com seguidores novos aí. A premissa da conexão é assim: quem é a pessoa? E deixa eu me conectar de alguma forma com ela, né? Conta pra gente de maneira bem breve quem que é a Mariana, da onde ela veio, ela é daqui, não é? Quantos anos ela tem? Seus pais são empreendedores? Fala um pouquinho para nós. E, se eu puder indo te interrompendo, eu vou trazendo alguns insights para nós, tá bom? Fica à vontade. Primeiro, bom dia. Fiquei muito feliz com o convite. Não esperava, né, também ser tão cedo assim, então fiquei bem feliz de fazer parte disso, tudo do grupo, né? Tô já gostando muito acho que é um mês que eu tô. Isso. Eu tô gostando bastante. Meu nome é Mariana Balassi, eu sou de São Paulo, nascida, criada em São Paulo. Eu vim para Botucatu ano passado, meu namorado veio há uns 3, 4 anos abrir uma empresa de engenharia aqui, a gente é engenheiro e arquiteto. E aí eu vim aos pouquinhos, ficava uma semana aqui, 2 semanas aqui e fui gostando. E a vida é outra realmente, de rotina, de dia a dia, então tô gostando muito. Uhum. Eh Você estranhou no começo? é que eu sou já meio calma na vida, assim, Entendi, entendi. eu gostei da calma daqui, eu Aham. já estava dando umas coisas assim na cabeça, então gostei bastante. Mas sinto falta de família, amigos, óbvio. Aham. Até que vou bastante pra São Paulo também. Eu tenho 26 anos e acho que era isso, né, nesse começo. Aham. Que Fala um pouco da minha infância. Isso, fala um pouquinho. Os seus pais são de lá naturalmente, né? Meus pais são de São Paulo também, família toda de São Paulo. E são família de empresários, de. O meu pai é publicitário e minha mãe, ela é decoradora de eventos, então de casamento, de festa de 15, enfim, corporativa, ela faz muito mais de flores, assim. Então minha vida toda, meus pais trabalharam sozinhos, assim. Meu pai já teve empregos mais em empresas maiores, mas acho que o que eu lembro, assim, ele sempre teve a empresa dele, né, quando eu fui crescendo, com um sócio, assim, no máximo. E minha mãe também sempre teve o dela com uma sócia, então acho que isso também veio um pouco na minha cabeça de querer ter o meu, acho que eu cresci vendo isso, né, então acho que foi algo que me motivou muito a ter a minha empresa também. Uhum. E eu tive uma infância muito boa, assim, muito família, muito amigos, assim. Então foi muito bom, não tenho o que reclamar, assim, na minha infância. Tive uma adolescência um pouquinho mais conturbada, acho que é normal, né, adolescente. Com meus pais se separaram, aí vem problemas financeiros, aquele básico, assim, da vida. E acho que foi quando eu comecei a entender mais do mundo também, né, que como funcionavam as coisas. Ter desafios maiores, assim, então, digo que eu não tenho muitos desafios na vida, o que é bom também, né, a gente tem essas pequenas coisinhas ali no caminho. E
E aí, na adolescência, que eu fui começando a pensar também o que eu queria fazer da vida. Eu sempre fui uma criança muito criativa, então minha brincadeira era artes. Era sentar numa mesa e ficar brincando com qualquer coisa de artes, fazer qualquer desenho. Eu apontava 1000 lápis, quebrava a ponta do lápis e eu fazia uma arte com a ponta do lápis, Uhum. não com o lápis em si. Então, eu sempre fui criando, assim, muita coisa. Pensei em fazer gastronomia por muito tempo. Gosto de cozinhar, mas acho que foi meu primeiro ano, assim, do ensino médio inteiro, era gastronomia. E aí eu fui vendo, né, outras coisas, fui conhecendo outras coisas e fui pesquisando mais sobre arquitetura, que era uma coisa que tem a parte artística, né, que tem bastante a parte criativa, mas também tem a parte técnica que eu gosto também. Não sei dizer se eu sou humanas ou exatas, sabe, quando as pessoas falam, acho que eu tenho um pouquinho, assim, dos dois. Então aí eu conheci mais da arquitetura. Eu relutei muito para fazer, mais pelo dinheiro, assim, porque é um curso caro. Óbvio, tem federal, tem a USP, que é muito bom, mas pesquisando eu sabia que as faculdades particulares eram mais técnicas, que era a parte que eu gostava, não tão criativa. Então, eu fui muito relutei realmente para fazer a faculdade que eu fiz até por conta do dinheiro, que eu não queria que meu pai gastasse com isso comigo. Aí uma hora ele virou e falou: "Olha filha, educação é importante, então vai, faz o que você quer", e aí eu escolhi arquitetura, Legal. em geral. E aí, vamos partir para arquitetura então. Bacana, uma vida normal, veio de berço empreendedor, os pais muito ativos. E quando você começa a estudar arquitetura, quais são os desafios que que estudar essa área ou que esta área você enxerga, o seu olhar, né? Qual os desafios que você enxerga desse cenário? Pensando assim, no estudo, na faculdade, é uma faculdade muito difícil, porque é uma faculdade que toma muito seu tempo. A gente não tem muita, pelo menos na minha faculdade, eu fiz Mackenzie em São Paulo, pelo menos na minha faculdade não tinha muita prova, assim, era uma matéria ou outra que tinha prova. Então o resto era tudo trabalho, e aí é o que a gente sempre fala de estudante de arquitetura que vira à noite fazendo trabalho. Você pode se organizar ao máximo, vai acumular tudo, porque são muitas matérias com trabalhos muito grandes, assim. E aí junta tudo e vira à noite, faz maquete, cola dedo, enfim, é uma faculdade difícil mentalmente, assim. E aí eu, me formando, eu também percebi que é uma faculdade que não te prepara para a vida de formado, de profissão mesmo. Então você precisa fazer estágio. Estágio eu acho que é a coisa mais importante, que é você vai aprender realmente com profissionais, que é o seu trabalho, né. Então, não é só estudar como que era a arquitetura antigamente, acho que a gente vai muito para uma teoria, querendo ou não, né, na faculdade. Mesmo a minha faculdade sendo uma faculdade mais técnica, assim. Então, acho que esse foi o maior problema, assim, era uma carga emocional muito grande, mental, assim, até física, cansaço mesmo, de tudo que tinha que fazer, mais o estágio que se você não fizer, você não aprende nada na realidade, assim. E quando você fala que você sentiu que não prepara para a vida, qual a maior dificuldade que você enfrentou executando, né, pós-formada, trabalhando com isso, que você sente que talvez lá poderia ter sido trabalhado nos jovens, ou que pode hoje ser trabalhado no jovem? Qual que é a tua percepção? Eu acho que é realmente aprender o que você tem que fazer na prática, é uma profissão muito técnica. Eu falo que a arquitetura é uma profissão muito criativa, mas também é muito técnica, então tem as 2 partes, assim. E você precisa saber como que faz as coisas na realidade. Então, como eu fiz esses estágios, eu fiz estágios bons, assim, diferentes, eu fiz 3 estágios, 3 escritórios diferentes, e cada um tinha uma coisa diferente. Então o primeiro era, muita casa, construção de alto padrão, então eu entendi um pouco como funcionava esse lado, assim: "Ah, coloca esse sofá de R$ 80.000 nessa sala, em uma das salas da casa". Então saí um pouco dessa minha cabeça que, né, não entendia nada sobre isso. Depois eu fui para um outro estágio que tinha um pouco de tudo, e no primeiro eu era bem mais estagiária, assim, fazia só umas coisinhas que pediam. No segundo eu comecei a fazer um pouco de tudo, então o nosso chefe ele deixava a gente atender o cliente no primeiro momento, fazer o projeto completo, assim, ele só dava umas olhadas. Tinha reunião com o cliente, em obra, fazia um pouco de tudo. Então foi muito bom para entender o que que era um projeto, mas lá tinha um estilo de projeto que eu não gostava tanto. E aí o terceiro que eu fiz era um que eu gostava muito do estilo do projeto, que era o meu estilo também, e também aprendi muito a parte técnica, então os desenhos executivos, que a gente precisa saber, como que faz a parte elétrica, hidráulica, marcenaria, como que detalha todos os itens, assim, da casa, eu tive mais nesse. Então eu acho que se eu não tivesse esses estágios, eu não ia saber nada da realidade. Uhum. E aí o que eu não sabia, eu acabei fazendo cursos. Então, eu digo que
você precisa ir atrás para ser um profissional bom de arquitetura, porque você precisa estudar muito. Então, eu fiz tanto curso de gestão, mas fiz curso de programas, fiz curso de executivo desses desenhos técnicos. Então, se você não for atrás, se você não for curioso, hoje em dia mesmo, vou fazer algum projeto que eu não sei como que faz tal parte, entra no YouTube, vai ter um monte de vídeo de pessoas instalando uma ducha higiênica com aquecedor elétrico, vai ter alguém ensinando a fazer isso, então você tem que ser curioso e ir atrás de tudo. Uhum. Você tem uma sócia, né? Tenho. E naturalmente vocês têm um escritório em São Paulo e você tá com a sua parte aqui. Qual que é a maior dificuldade de ser jovem e ter sócio? Eu e minha Sem comprometer ao... Eu e minha sócia, a gente é muito amigas, desde o começo da faculdade. Na verdade, a gente fez cursinho juntas, a gente não se conhecia. A gente viu que a gente morava 2 quadras de distância em São Paulo, isso é bem, nossa, você é vizinha? Tipo, uau! Então a gente já ficou, nossa, que legal. A gente descobriu quando a gente passou na faculdade, fez a faculdade toda juntas, estágio, autoescola, tudo juntas, assim. A gente se deu muito bem sempre. A gente começou o escritório, na verdade, com 4 pessoas. A Éramos 4 que fizemos esse segundo estágio, a gente fez juntas o estágio, a gente virou muito amigas, a gente se dava muito bem e tinha a cabeça parecida, né, do que a gente queria. Aí a gente se formou, quando eu me formei eu já comecei a trabalhar sozinha, então eu já tinha alguns projetos, e aí a gente tinha a ideia, assim, de criar algo juntas. E aí acho que demorou 1 ano e pouco pra gente realmente firmar, então vamos ter. E aí demorou mais um tempo pra todas saírem do emprego que elas estavam pra fazer parte. Então eu era a única, assim, que estava, me arriscando mais, vamos dizer, né, porque começo é muito difícil, a gente sabe. No fim as 2, né, as outras 2 saíram, uma no começo falou: "Gente, não posso ter sociedade, vou sozinha, tá ótimo, a gente é super amiga". E a outra viajou pra Austrália também, no final saiu, então a gente tá nós 2. A gente se dá muito bem, mas é aquela coisa, a gente precisa estudar muito essa parte de gestão, de como funciona uma empresa para dar certo também, então a gente se dá muito bem. Na parte dos projetos é bonito, a gente faz todas essas partes são iguais, e aí a gestão a gente aprende, né, então a gente tá nessa fase de ver como que vai dar certo pensando numa empresa maior também. Ok, você fugiu da pergunta, mas tá tudo bem. É brincadeira. Daí tá Brincadeira, brincadeira. Não, acho que é mais essa parte de gestão mesmo que Aham. é. Peraí. Não, é só apertar de novo que ele liga. Alô? Isso. Acho que é mais essa parte de gestão mesmo, porque é bastante coisa que a gente tem. Então a gente precisa dar conta de tudo, e aí cada uma tem que fazer uma coisa em uma hora, e às vezes uma coisa vai ficar, por exemplo, o marketing, a gente ainda não tá fazendo por fora o marketing. E aí alguém precisa pegar isso alguma hora. Então a gente às vezes tem esses, não é nem conflito, a gente acaba não tendo conflito, mas precisa dar uma sentada assim e organizar o que que a gente precisa fazer mais de prioridade, sem ser só os projetos, né. Entendi. Aí é coisa do dia a dia, né? Às vezes conversa aqui, aí pra um chama bate-boca, pra outro é discussão, pra outro é tranquilo. A gente tem uma personalidade que as 2 não gostam muito de conflito, né, e a Aham. gente não gosta também de: "Ai, você falou mais sério comigo". Então a gente já se conhece, então a gente não tem muito esses conflitos com a gente sabe lidar uma com a outra, acho. Ok. Então se eu vou estar incomodada com uma coisa, eu acho que eu sei o jeito de falar que não vai incomodar ela, e ela sabe o jeito de falar comigo também que não vai incomodar. Aham. Isso que já esses mais 2 anos estão dando certo. Quando a gente se conheceu, você falou que vocês estavam fazendo uma mentoria, né? Sim. E é mentoria de gestão. É uma mentoria geral, assim, de escritório de arquitetura, porque é com uma arquiteta que tem no escritório dela e o marido dela é engenheiro civil, ele cuida muito da parte financeira, de gestão e tal. Aí pra vocês aprenderem um ritmo. É. A gente sabe, assim, o básico, né, de tudo, então a gente consegue fazer tudo funcionar, mas eles dão algumas coisas a mais. Então, lá atrás, eles ajudaram com a gente com o nosso financeiro, então, eles precisam cobrar mais, então, a gente sabia que a gente ia cobrar mais, a gente não tinha coragem. E aí eles explicavam, né, as coisas mais certinho, assim, tanto que a gente fechou 2 projetos em um mesmo prédio, um projeto, tipo, 1 mês e meio antes, e o segundo a gente cobrou mais que o dobro, porque a gente teve essa, né, mentoria. Mentoria. Essa mentoria ajudou bastante a gente com isso. Então, Uhum. deu uma organizada e foi bom também para o mental. Deles conversarem, a gente entender melhor como a empresa funcionava. A gente tá acho que tem há uns meses já nisso. Então melhorou muito a empresa depois da mentoria. Uhum. Qual que é a maior pressão que você sente hoje, enquanto profissional? Eu acho que é uma pressão
que eu acho que é não errada, mas que eu acho que eu me cobro a mais, que é fazer dar certo com uma empresa de 2 anos com 26 anos. Então, eu preciso ter muito projeto, eu preciso ter os melhores projetos do mundo. E aí, assim, eu sei que isso não funciona muito bem. Como eu pesquiso muito, eu estudo muito, eu vejo os escritórios que dão muito certo, tem pelo menos 5 anos formado, de criar 10 anos, 20 anos. Então, acho que essa pressão que a gente acha que precisa dar certo no momento, Uhum. e às vezes não curte muito o processo também, né. Então, eu tenho essa cabeça mais ansiosa, assim, de Entendi. Perfeito. fazer uma empresa É, muito grande com muita equipe. exatamente. Isso que você falou, basicamente, é o que a gente conversa com bastante empreendedor que está começando, né? A gente tem o hábito de se comparar muito com o outro, então comparar você com a régua de alguém que está 10 anos no mercado, você vai chegar lá e você vai chegar bem melhor, Sim. a tendência, porque Uhum. empresas que abriram 10 anos atrás, elas não tinham ChatGPT, elas não tinham IA, elas não tinham um monte de coisa, né? Sim. E sinceramente, a gente vendo, assim, tudo que tá acontecendo, a gente vendo, por exemplo, essa mentoria que a gente faz, que tem profissionais, a gente vê que a gente tem muitas coisas que estão à frente. Então, processos que eu os estágios que eu fiz, às vezes, não tinham, e que eram escritórios de muitos anos, sabe. Então, a gente aprende também o que não fazer, né, na vida, e Uhum. aí a gente já tenta melhorar no nosso. Então a gente acha, pelo menos, que a gente já tá à frente de, sei lá, um escritório que hoje tem 5 anos, quando eles tinham 2 anos, eles não estavam onde a gente Ok. tá. Então, eu acho que eu falei também na minha apresentação aqui, eu acredito muito no nosso sucesso. Então eu tenho certeza, assim, que vai dar certo, aí é só agora o processo de até chegar lá e já deu certo, não, vai Aham. dar mais certo. É por isso que eu não gosto de combinar as perguntas, porque, por exemplo, você acabou de falar uma coisa que é extremamente importante, que puxa um gancho aqui num armário de Nárnia, né? Da onde vem tua deixa eu ver se eu acho a palavra aqui. Da onde vem essa positividade, que não é uma positividade burra? Uhum. Você vê que tem uns Sim. positivo meio emocionado, né? Da onde vem sua positividade? Da onde você tira essa força? E como é que você sabe que vai dar certo? Eu acho que isso é um pouco da minha personalidade, de ser um pouco mais positiva, assim, para as coisas. Eu sou aquela pessoa que, está no meio da estrada, o pneu furou, paciência, sabe, não vou me estressar por isso. Então eu sempre levo as coisas de um jeito mais leve, assim. Tá, Tanto que o escritório chama Leve Arquitetura, vem um pouco disso, assim, da gente querer viver uma vida mais leve. ok. Todos os processos, assim, da vida. Fazer um projeto o processo dele ser mais leve, nossa rotina ser mais leve, enfim. Tudo acho que eu levo para esse lado. Uhum. Então acho que isso já tem um pouco de mim. Talvez eu acho que a família também influencia nisso, então minha família sempre me apoiou em tudo, assim, que eu queria fazer. E acho que a dedicação também, porque eu sei o tudo que eu faço, eu sei tudo que eu estudo há muitos anos, eu sei quanto eu me dediquei no estágio, que é uma coisa que às vezes a pessoa faz por obrigação e eu queria muito estar lá, sabe. O chefe meu aquele segundo chefe que eu fazia um pouco de tudo, assim, ele sempre elogiava, falava que eu sabia o que estava acontecendo no escritório inteiro, mesmo que eu não estivesse mexendo naquele projeto. Então tinha 20 projetos acontecendo ao mesmo tempo, eu sabia de tudo, só que eu estava fazendo realmente uns 2, 3, assim. Então acho que é uma vontade muito grande de fazer acontecer. Então de ir atrás, eu vendo, assim, pelos meus colegas até de faculdade, acho que demora um pouco mais para abrir um escritório. Eu me formei já pensando que eu queria ter o meu. Então acho que é isso, é acreditar realmente e, assim, se dedicar, né, não adianta: vai dar certo e não fazer nada para dar certo". E aos pouquinhos, assim, não, é estudar, é fazer Uhum. muita coisa, assim, para rolar. Perfeito. Então é um aglomerado de coisas, juntando com o seu estilo de comportamento, sua personalidade, que faz com que você tenha essa certeza de que vai dar certo. Você já enfrentou alguma dificuldade, por exemplo? Se sim, conta pra gente um pouquinho de você estar perto de pessoas tóxicas, de pessoas que não têm essa mesma vibe de que vai dar certo, que é pessimista, e isso de alguma maneira te afetou? Olha, em volta de mim, eu acho que eu não tive, porque eu acho que eu sei muito filtrar essa parte também. Eu não sou uma pessoa de milhares de amigos, sabe? Eu tenho muito minha família, meus amigos que estão ali muito próximos, que eu escolho muito. Ok. Então, alguém muito tóxico assim perto de mim, acho que eu não tive. Eu acho que dificuldade realmente é o começo, principalmente, porque você tá ali estudando, tá fazendo seu máximo e às vezes não vem nada, né. Como eu ainda estava morando com meus pais com a minha mãe, eu consegui me arriscar nisso. Então,
paciência, se esse mês eu vou ganhar R$ 1.000, tô com a minha mãe, ela vai conseguir me segurar um pouquinho. Mas como eu tenho essa cabeça um pouco também de querer dar muito certo, isso me abalava um pouco, assim. Ainda não tá dando, ainda tô ganhando, sei lá, R$ 2.000 no mês, fazendo muita coisa e tal. Então, acho que isso foi uma dificuldade. E também quando começa a acontecer, né, começam a vir os projetos, vem os desafios pequenos, que dar certo, às vezes não dá certo alguma coisa, às vezes você dá um errinho em alguma obra e você vai querer morrer por isso, você vai se culpar pra sempre por isso. Mas é difícil, né, também não errar em nada, em qualquer coisa que você faz. Teve um momento que teve um projeto que eu fiz, que aí, assim, não deu nada errado, mas foi por um momento, acho que um dos piores dias, assim, que eu senti, que eu fiz um projeto de um quarto lindo, maravilhoso, ficou lindo, ficou pronto, e aí no dia seguinte que ficou pronto, eu recebi uma mensagem do cliente falando que estava horrível, que não estava funcional, que tudo que ele pediu não estava ali, que era basicamente, ele tinha muitos videogames, TV, assim, e ele queria um painel de TV que os fios ficassem todos escondidos. E aí, que ele conseguisse instalar tudo, então tem as tomadas, instala por trás do painel e nada aparece. E de um jeito fácil de fazer isso. E aí ele me mandou um texto, gente, um texto muito grande, falando coisas horríveis, assim. E aí foi horrível, eu me desesperei por um dia, assim, fiquei desesperada, chorei, nossa, o que eu fiz, não sei o quê. Mandei mensagem pro marceneiro que fez, falei, vamos lá amanhã entender. E a gente chegou lá, não tinha nem a gente assim: "Ah, o que que foi? O que que tá errado?". "Ah, então, não tem como passar as coisas, não tem como passar os fios". Eu: "Ah, mas não tem tomada, você só deixou uma tomada". Tinha uma tomada, assim, pra parte de fora do painel. Tipo, uma tomada aqui e a TV aqui. Eu: "Ah, mas você não abre dentro da portinha, como que ficou?". Aí ele: "Aonde?". Eu: "Ali na portinha". Ele: "Ah, não sei". Aí eu fui, apertei uma paredinha, assim, abri uma portinha, aí tinha 1000 tomadas, com todos os caminhos pra passar os fios. Aí ele: "Ah, tá, não sabia". Então foi assim, uma mensagem, gente, juro, eu fiquei desesperada. Sim, sim, quem nunca, né? Tão horrível na vida. Não, "Ai, olha, a gente vai ter que ver o que vai fazer". Não, está totalmente disfuncional, enfim, uma grande mensagem. E aí no final estava tudo certinho, tá. Sim. Então são coisinhas assim, é difícil lidar com pessoas quando a gente tá lidando com a casa dela e com o dinheiro dela. Uhum. Então é mais isso, acho, é o medo constante de alguma coisa dar errada, mesmo você fazendo muitas vezes tudo certo, sabe. Uhum. Qual que é teu maior sonho profissional? Eu tenho o sonho de ter um escritório grande, assim, que tenha uma equipe bem formada. Eu acho que eu penso muito sempre quando eu penso no meu escritório, né, grande, eu penso numa equipe muito boa, então eu penso nas pessoas que vão estar ali, que às vezes é uma dificuldade, né, também, achar pessoas muito boas e treinar pra ficar do jeito que você quer. Eu acho que eu sou um pouco controladora nisso também, então, acho que isso vai ser um desafio, mas é uma coisa que eu quero muito, ter uma grande estrutura. Mas eu também tenho vontade de fazer outras coisas, porque a arquitetura eu gosto muito, mas é um serviço muito grande. Não é uma coisa que a gente faz em um mês, muitas vezes. É uma coisa que dura um mês, tem projeto que dura um ano. Então é uma coisa que demora muito. E aí eu queria ter algo mais rápido também. Então eu queria ter eu falei, eu era uma criança muito artista, eu fazia muitas coisas assim, e aí eu cresci fazendo isso também, eu já vendi quadros, já fiz várias coisas, assim, nessa parte. Já vendi bloquinho de papelaria, várias coisas que eu inventava, assim, sempre inventando alguma coisa pra ter algum dinheirinho, assim, a mais. Então eu queria muito ter algo mais relacionado pra produto também. Então, às vezes de decoração, às vezes de Legal, quadro, legal. que eu preciso voltar a fazer, eu ainda vou voltar a fazer meus quadros. Então eu penso em ter mais de uma coisa, acho que sou meio hiperativa, assim, também pra isso, então É dizer é. é gostoso, é gostoso se você me passou uma tranquilidade muito grande enquanto líder de um negócio, né. Se você tiver tranquilidade e principalmente, eu acho que ter mais de um negócio, ele exige um emocional forte. Uhum. Porque como você falou, o maior desafio são pessoas, mas a maior solução são pessoas, né. Sim. Só que no nosso país a gente demorou muito tempo para entender isso, então a gente não formou a próxima camada de pessoas que vão substituir a gente. Uhum. Por quê? Por causa do ego, né. Então isso é comprovado. Como eu não quero que ninguém passe por cima de mim, então o meu ego me fez não formar alguém melhor do que eu. Só que não tem uma pessoa que pode ficar no meu lugar para eu ir para a praia com a minha família. Uhum. Então esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje. A gente formou apertadores de parafuso e não formou pessoas com pensamento crítico para coordenar o que a gente tem, Uhum. para que a gente possa sair de cena e ter novos negócios. Então, se souber ter essa tranquilidade
e a sua mentalidade for de desenvolvimento de pessoas, não tenho nenhuma dúvida que vai ser estouro, vai dar muito certo. Que legal, legal saber que o teu sonho é ter um outro negócio, um segundo, talvez um terceiro, que possa, mas sempre na mesma área, sempre atrelado à mesma área. E essa é uma premissa também para as coisas darem certo. Quando as pessoas falam assim, eu quero ter mais um negócio, eu sempre penso, não adianta você ter uma escritório de arquitetura e um açougue. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E uma loja de uma tecelagem. De preferência tenha dentro do mesmo nicho, ali que seja um subnicho, porque aí você tem um ecossistema que se retroalimenta, né? Sim. Entendeu? Isso é muito bom. Boa, gostei. Vamos conversar a respeito disso depois. Muito legal. Se você pudesse hoje deixar uma mensagem, naturalmente, assim, para os jovens, né? E quando eu digo jovem, eu me sinto jovem, embora com 42 anos. Mas para uma geração que está chegando profissional aí no mercado, eu vi que você já deu várias sacadas, né? Não é só querer, tem que arregaçar a manga, tem medo, vai com medo mesmo. Você falou uma outra coisa muito importante, e eu sempre falo para alunos isso. Aproveita quando você está com seus pais, porque se qualquer coisa der errado, teus pais seguram a onda, né? Então, se a gente pode estar numa casa onde pessoas sustentam nossa operação para que a gente voe, não voar é uma depreciação que você está fazendo para as outras pessoas que estão ali, né? Que mensagem que você deixaria para o jovem empreendedor? Eu acho que todo mundo precisa ser curioso na vida. Eu acho que curiosidade é uma coisa muito importante, assim, porque você realmente vai querer saber mais, tanto sobre o seu negócio, mas sobre outras coisas, assim. Então, às vezes, eu tenho um escritório de arquitetura, se eu não souber nada sobre gestão, não vai pra frente, obviamente. E o começo é difícil, o começo a gente vai ter que fazer tudo do nosso negócio. Então, a gente vai ter que saber mexer no Instagram, vai ter que saber fazer um post que vai ficar legal, gravar um vídeo. Então, acho que você tem que ser curioso para ir atrás de tudo e aprender um pouquinho de tudo. Então, você tem que ter a vontade, óbvio. Acho que sem vontade, você não vai fazer nada. Nada em nenhum aspecto, assim, da vida. E a curiosidade, eu acho que é a coisa mais importante para mim. Minhas amigas sempre brincavam que eu era doida dos cursos. Do nada, comprei algum curso novo e fiz o curso do nada. Acabei já. Aprendi um novo programa, aprendi um novo método de fazer alguma coisa no trabalho. Quando a gente estava em 4 sócias, eu lembro que teve um dia que eu fiz uma apresentação toda de PowerPoint de um assunto lá que a gente queria apresentar para alguém, e elas: "Nossa, mas você já fez?", sabe. Então ter realmente essa vontade de dar certo e a curiosidade de ir atrás, estudar, mesmo as pequenas coisas até as maiores coisas. E se você fosse falar de gestão, muito bom, gostei da sua dica. E se você fosse falar de gestão hoje, o que que você fica: "Ai, isso aqui eu não gosto de gestão"? Olha, gestão é uma parte que eu gosto muito do escritório, Aham. tanto que eu quero crescer mais a empresa para eu conseguir tirar a parte operacional, assim, que a gente precisa fazer, que é muito longa, e ficar mais até na parte de gestão. Eh, o que eu não gosto, ai, não sei. Você não gosta de financeiro, não gosta, Não você sei, gosta? gosto de conversar com o cliente, gosto da parte mais de marketing, assim. Então você tá no céu, você tá no céu. Se gosta de toda a parte de gestão, porque é a parte mais difícil, né. Sim. Porque, executar o trabalho, que é o que você escuta permear o caminho de quem acabou de se formar. A faculdade não forma empreendedor. Sim. Ela te dá uma titulação para uma área que você vai. Agora, quem vai te formar é a vida. E aí, boa parte fica 5, 10 anos amassando barro até entender que não sabe fazer gestão, não sabe vender, não sabe isso. Então, não adianta você saber fazer projeto, alguém tem que vender. Alguém tem que coordenar o financeiro, senão a empresa não cresce. Sim. E ninguém abre empresa para ficar pequeno, te abre para crescer, né? Então, é muito comum encontrar empreendedor que fala assim: essa parte especialmente eu não gosto, né? Por exemplo, eu trabalhei a vida inteira com a parte financeira. Hoje eu digo para você, eu não gosto mais de mexer nessa parte. Eu prefiro na parte de humanas, de desenvolver as pessoas, treinar as pessoas, tal. Poderia pegar o financeiro? Poderia, mas pegaria com bastante relutância, né? Mas porque é como você falou, a gente acaba entendendo de uma área ou outra, né? A gente entende, mas eu não gostaria mais de ter que fazer a parte financeira, gestão financeira mesmo da empresa, né? Então, por isso que tem pessoas que cuidam pra gente. Mas Mas tem uma parte burocrática, talvez, que eu não gosto muito. você gosta de tirar nota? Então, não, essa parte burocrática. Me achei uma, puta merda. Quem A gosta de a gente precisa fazer muito documento para obra, assim, então a gente faz um projeto que a gente precisa mandar para a prefeitura
termo de responsabilidade técnica do projeto. Tipo, eu fiz esse projeto. É um saco fazer isso, porque aí é realmente, pega muita informação, preenche 1000 documentos, Chega lá, tá errado, volta. daí volta. Aí às vezes a gente tem que fazer também da execução, se a gente for participar da obra, aí outro documento, aí pede mais informação pro cliente. Essa parte realmente é chata. Aham. Documentos pros threads, para aprovar a obra. É mais fatiga. Muito bem. Gostei bastante da sua história. Agora vamos ver o que o pessoal achou. Vamos abrir para algumas perguntas aí. Perguntas? Fiquem à vontade. Tem aqui, ó. Eu vou acompanhar hoje, porque as últimas vezes ficaram pessoas sem falar. E aí depois me cutucaram e falaram, pô, toda vez que eu levanto a mão, ninguém me leva o microfone. Então, temos aqui o Yuri, depois tem o Esaú e depois tem o Marcelo, tá bom? E depois tem a Carol. Olha, Mari, como que foi assim, você falou de erro, né, que projeto às vezes tem erro, eu não sei literalmente como funciona, tá, não tenho noção nenhuma, nunca construí, não sei quem construiu, não faço ideia. Não sei se passa pela mão de alguém para alguém dar uma vistoria ou se essa vistoria é feita por você, mas conta do teu primeiro projeto, assim, que você fez no teu nome mesmo, onde foi, como foi, tamanho, se deu erro, se foi bom, como que foi? Nossa, espera, preciso pensar. Eu acho que o primeiro projeto que eu fiz foi de uma amiga da minha mãe. Acho que bem. Eu não sei se eu estava no final. Não, acho que eu já tinha me formado. Foi de 4 ambientes, assim. Acho que era o quarto dela, o closet dela, o quarto da filha e o banheiro da filha. Foi muito gostoso de fazer, assim. Acho que essa parte do estágio me deu um pouquinho. Então, eu não estava nervosa, assim. Eu estava ok até para fazer o projeto. Aí tinha a parte técnica também. Acho que o desafio, assim, desse projeto foi a parte de gestão depois do cliente, porque essa é a parte mais difícil, sendo bem sincera, assim. A gente fez a obra do quarto da filha e do banheiro da filha, e aí a mãe não conseguia decidir a cor da marcenaria do closet dela. E ela estava fora do país e ela não decidia. O marceneiro fazia amostras e amostras das cores, ela não conseguia. Aí depois de 1 ano e meio, 2 anos, assim, e aí eu fazia umas visitas na obra, né, então eu fui lá acompanhar por exemplo, o marceneiro montar o quarto da filha. Depois de 1 ano e meio, 2, a mulher me manda mensagem falando: vou fazer meu closet, você vai acompanhar, né. Meio grossas também. E eu fiquei: "Então, eu posso fazer, mas eu vou ter que", basicamente não foi desse jeito, né, mas basicamente eu vou ter que cobrar uma visita pra ir lá acompanhar, porque já faz 1 ano e meio, 2, eu já fiz o quarto da filha, então eu já fiz as visitas. Noé já saiu da arca, já teve, né? Né, muito tempo, assim. E aí ela deu um surtinho também, falando que era um absurdo, que nã-nã-nã. Então primeiro teve esse desafio já de cuidar da pessoa depois. Mas foi assim, foi legal, o projeto ficou legal, então é muito acho que a melhor parte pra gente é ver o projeto criando vida, assim, é você ir lá e falar: "Nossa, eu desenhei no computador como que era o puxador desse armário", sabe. Então isso é muito legal, então foi muito gostoso, assim, de fazer. Então sempre a gestão da pessoa é a mais complexa, né? Do cliente. Porque a gente faz gestão da mente da pessoa, não é nem da pessoa em si, né? Você tá mexendo com a casa, você tá mexendo com a casa e com o dinheiro. Exatamente. E não é uma coisinha baratinha que você vai fazer, né. É. É muita responsabilidade de mexer com isso. Entendi. Mas e de retorno financeiro pra você, desde o projeto, desde o primeiro já foi legal, já? Não. Você colocou lá. Não, no começo a gente não sabe come- cobrar. No começo cobra errado, filho. No começo a gente não sabe cobrar. Eu até, quando ela falou: isso é um absurdo e tal, eu falei: "Olha, eu cobrei tanto pra você, hoje em dia eu já cobraria, sei lá, mais que o dobro do que eu fiz pra você na época". Então assim, né, são momentos diferentes da vida e tal. Uhum. Então no começo a gente não sabe cobrar, a gente já vai cobrar bem barato. E o retorno financeiro na arquitetura é quando tem mais coisa. Ou quando você fecha um projeto muito grande, e aí você vai ficar muito tempo fazendo, tipo, o valor é grande, mas o tempo pra fazer é maior também. Ou quando tem muita coisa acontecendo, então isso demora mais, assim, pra acontecer. Que é volume, você fala. Várias horas. volume. Várias obras. Respondido? O engenheiro agora vai te perguntar. Aliás, antes do Esaú falar, a gente estava esperando a apresentação da Mari, inclusive, para poder fazer isso, né? Vai sair uma postagem você, arquitetura, o Esaú, engenharia, e o Tieg, marcenaria. Vai sair uma postagem da nossa parte de
arquitetura e construção, Legal. decoração, tá bom? Vai sair no GEB na semana que vem, beleza? Vamos lá. Parabéns, Mário, pela apresentação. Uma dúvida minha, no início da minha carreira, eu tive muita dificuldade em comunicação com a mão de obra e tudo mais. Como é para você essa parte de lidar diretamente com a mão de obra, sendo muito jovem e mulher também na construção civil, né? Esse é um desafio muito grande. Mano, eu te perguntei, mulher na construção civil, eu acho normal, mas você acha normal? Não, é super normal. Ainda mais, acho que sempre colocam na caixinha, assim, que o engenheiro é o homem e a arquiteta é a mulher, né? Que também tá assim, óbvio. Mas é uma parte muito difícil, acho, juntando idade e ser mulher. Porque você vai numa obra com um monte de pedreiro que tá nem aí porque você tá falando. Olha, você fala, é a estagiária. Então é difícil. Tem que saber falar, tem que ser firme pra falar as coisas, saber, esse é meu projeto, eu que fiz, eu que sei o que tá acontecendo. E também ser humilde, saber que você não sabe fazer tudo, né? Então, realmente, às vezes eu posto na obra uma coisa que eu nunca fiz, eu sou super humilde pra falar, olha, e aí, como você prefere fazer? Ou às vezes eu faço de um jeito e ele fala, eu prefiro fazer desse jeito. Por mim, tudo bem. O que for melhor pra você fazer numa obra. Mas a gente já sofreu disso, principalmente com idade, em loja. A gente já foi em uma loja muito conhecida de marcenaria, assim, no Brasil, que eles olharam, nem conversaram com a gente, falaram que não podia tirar foto da loja porque tava em inauguração, a imprensa ia primeiro, aí depois a gente entrou no Instagram, tinha tipo 100 stories da loja, a gente, como assim? Não podia fazer nada, eles achavam que a gente ia quebrar tudo e a gente já tava formado, já tinha meu escritório, sabe? Não sou maluco, né? Eu sei que tô fazendo. Então, ainda mais assim, mesmo se eu for uma estagiária, daqui 10 anos eu posso ter meu escritório, eu poderia levar muitos clientes pra esse lugar, sabe? Eu sei que eu não levaria mais pra essa loja. Então é muito difícil, a gente precisa, com o cliente também, né, passar uma confiança que tudo bem, eu tenho 26 anos, mas eu estudei muito para estar aqui, eu posso estar formada há 3, 4 anos, mas eu fiz 3, 4 anos de estágio antes, que a gente aprende muita coisa. Então, a gente tem que se provar muito que a gente sabe. A gente até faz reuniões para apresentar o projeto, a proposta do projeto antes, né, para os clientes. E a gente tenta se mostrar muito ali, olha, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente faz muita coisa, é muita coisa específica. Então, olha todo o trabalho que a gente faz para chegar no final. Toda hora é algo assim, tentando se provar. E de mulher é mais nessa parte de obra, que aí, às vezes, eles parece que não estão ouvindo assim, aí você tem que ser firme e Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. Pode ser que você chega numa obra, o pessoal vê jovem, né? Fala, estagiário, né? Que sacanagem. Não, mas tem. Tem, né? Mas você consegue driblar isso bem, Sim. tranquilo. Isso tem que ser simpática, mas não tanto. E aí tem que ser bem firme sempre. Porque se aí se você é muito simpática, você dá intimidade com o cara e aí ele não vai querer te ouvir mais. Você já sofreu com isso também. De ser muito legal, sabe? Querer ser muito legal ali com eles e não... Não funciona. É. Tem Marcelo. Tudo bom, Mari? Carol. Parabéns pela apresentação. Eu sou maquinzista também. Legal. Tenho 2 perguntas. Queria saber quais foram os escritórios que você trabalhou e quais são as suas referências no Brasil de arquiteto que você admira. Legal. Sem seu Oscar. Não, aí esses gays são o primeiro que eu trabalhei chama Felipe Diniz Arquitetura. Ele faz casas muito grandes, assim, Fazenda Boa Vista, umas coisas muito grandes mesmo, de um estilo mais, não é clássico, mais rústico, assim, mas é bem legal. O segundo chama CMS Arquitetura. Ele fazia um pouco de tudo, mas ele fazia muita coisa de igreja. Ele era bem religioso, assim, então tinha essa parte de construção de igreja, de reforma de igreja, mas eu ficava mais com a parte de interior, assim, pra ele. E o terceiro chama Patrícia Galeassia, que é mais de interior, assim, um pouco mais do meu estilo, e eu fiquei lá 1 ano e meio, assim, também. E aí, de inspiração, claro, tem os antigos, né, mas tem a mais de admiração, assim, que a gente não usa, né, pro dia a dia, assim, certinho, mas tem mais de estilos, assim, então tem aquela que é super famosa, que é a Doma Arquitetura, que ela tem projetos que são mais visualmente o que eu gosto. Tem uma que eu gosto muito, que chama Daniele Martins, que eu me inspiro nela na parte operacional mesmo. Então, ela tem projetos muito bons, projetos executivos, desenhos técnicos muito bons. Tem um processo do escritório dela que é muito bom. Então, sempre que ela tá fazendo ali uma aula, às vezes ela dá umas aulas por mês, assim, eu sempre quero fazer porque acho que é a parte mais importante, né? A gente crescer, melhorar os processos do nosso escritório.
Ah, eu acho que tem o Maurício Arruda também, que é muito famoso, mas é que eu gosto do estilo dele também. Quem que é esse? Maurício Arruda. É um que tinha também programa na TV. É. Porque eu gosto dos projetos dele porque ele gosta de um projeto mais cara de casa, assim. Então não vai ser aquele projeto que parece que você tá indo no shopping, sabe? É, tem móveis mais antigos, tem muitos itens pessoais, assim, das pessoas. Então é muito legal também explorar essas partes. E tipo industrial, assim, quem que é a pessoa do... Putz, Industrial é meio minimalista? não necessariamente. Não? É mais aquele estilo mais escurinho, com muita coisa preta, galeria, cimento queimado. Assim. Aham. Não sei agora uma pessoa específica. E quem na sua área, por exemplo, na minha empreendedorismo, eu sei que no Brasil quem que é a minha referência, Flávio Augusto. Na sua área, quem que é? Putz. Oscar Niemeyer, É. né? Tirando ele, tem alguém assim... É que, por exemplo, o Sanemar, ele é uma lenda, assim, da arquitetura que faz coisas muito diferentes, faz prédios muito grandes, assim. Pensando, assim, na minha profissão, né, nos projetos mais que a gente faz mais de interiores. Ai, eu posso estar esquecendo, minha cabeça é meio ruim com o nome. É que eu vejo, assim, essa Doma Arquitetura, que é a Patrícia, ela é muito grande, então ela é referência tanto nessa parte de gestão, nessa parte dos projetos, já tem muita coisa. Ela faz vídeos no YouTube contando tudo sobre obra. Doma. Doma Arquitetura. Eu vou pesquisar essa daí. Eu gosto de ver referência nas outras áreas. Bacana. Ninguém chega a ser referência aleatório, né? Então é legal saber o boa pergunta. Não, posso estar esquecendo de alguém também. Depois do, ai, nossa, essa pessoa gigantesca. Não, é verdade, é verdade. Mas assim, a todos os grandes do... Tá certo. Quem mais? Marcelo? Oi, Mari. Bom dia. Parabéns. Gosto muito da sua positividade. O que me chamou a atenção no primeiro dia que você veio aqui, você falou que estava empreendendo, que já está dando certo. Então, eu achei uma coisa que chamou muita atenção. Parabéns. Ah, que tipo de projeto, o que você mais gosta em fazer dentro dessa sua área da arquitetura, tá? E o que você me diz desses arquitetos que fazem projetos pela internet? Porque da pergunta, a pessoa que fez a minha casa é uma arquiteta conceituada na cidade lá de Bauru e é das antigas, né? E tem mais de 20 e poucos anos aí de profissão. E uma queixa dela foi essas pessoas que fazem projetos barato, entre aspas, pela internet. O que você me diz isso também? Tá. A primeira foi. Qual foi? Qual sua área? Minha. O que você mais gosta do escritório? Explicando um pouquinho, assim, acho que no geral, porque eu acho que muita gente não conhece muito o que a gente faz também. A arquitetura tem vários nichos, assim. Então, a gente pode fazer projetos de casa. Então, a gente faz o desenho da casa, depois, óbvio, o engenheiro constrói, o engenheiro faz a parte de estrutura e tudo mais, mas a gente pode fazer o desenho da casa. A gente faz a parte de interiores da casa, então a parte de... Não é só decoração também, é saber como que você vai usar uma cozinha de uma forma mais funcional. Então, tem as medidas básicas para tudo numa cozinha, num banheiro, num quarto. Precisa ter, o armário precisa ter pelo menos 60 centímetros de circulação, enfim. Muita coisa técnica, assim, também na parte de interiores, que não é só, uma plantinha, um sofá bonito. E aí a gente tem diferentes níveis nisso também. Então, a gente pode fazer projetos muito completos e projetos mais simples, que a gente pega referências do que a pessoa gosta, referências do que a gente gosta e monta um mood board, assim, umas colagens só com isso. Então, é um projeto muito complexo ou um projeto mais simples. Aí isso depende de cada escritório que vai fazer e também do que o cliente quer. Eu gosto mais da parte de interiores. Eu acho que é mais gostoso a gente fazer do que a parte de arquitetônico, que eu gosto também. Mas é o que a gente faz mais, principalmente porque a maioria das nossas coisas está em São Paulo ainda, né? Então, lá é basicamente apartamento. Então, não tem muita casa e a gente foi muito para interiores. Mas eu gosto muito disso, de resolver um banheiro da melhor forma. A gente faz a parte interna do armário. Então, se você tem mais terno, a sua esposa tem vestido longo, então a gente vai fazer um cabideiro para colocar vestido longo para não ficar tudo amarrotado. Gosto mais de prateleira ou de gaveta. Então, a gente faz tudo muito pequeno, assim, sabe? Então, eu gosto bastante dessa parte. E a segunda era pergunta? Os projetos online. Sim. Eu acho que, assim, a arquitetura é um serviço caro.
Não é um serviço que qualquer um vai fazer em qualquer momento. Porque é um serviço, como eu falei, muito complexo. Óbvio, tem os níveis, né? A gente faz mais simples, mas faz os mais completos. Eu acho que, assim, talvez esses projetos são mais baratos. Eu já vi projeto de apartamento inteiro por R$ 1.000. Não vai ter a mesma qualidade do que o meu projeto. Mas eu sei que quem vai comprar esse de R$ 1.000, muitas vezes não vai conseguir comprar o meu, que vai ser mais caro que isso. Então, eu acho que isso faz mais pessoas terem acesso à arquitetura, ao projeto em si, né? Mas aí é óbvio que a qualidade vai ser diferente. Eles não vão ter uma atenção tão grande igual a gente tem. Então, sempre que a gente começa um projeto, a gente faz uma reunião de briefing para entender tudo sobre a pessoa. A gente fala, não é a cor que ela gosta, é qual que é a rotina dela, como que ela janta em casa, ela cozinha em casa, ela recebe pessoas em casa. A gente quer saber sobre a pessoa, não só sobre o espaço. Normalmente, eles pegam, às vezes, uma referência que você vai ter e vai fazer um projeto rapidinho em um dia para te mandar alguma coisa. Então é isso, não tem muito o cuidado, eu acredito, não é muito pessoal, assim. Mas acho que às vezes a pessoa precisa de alguma coisa e ela vai para esse lado. Pelo valor mesmo. Posso pegar só um gancho em cima desse? E a IA? Olha, eu uso a IA para me ajudar em algumas coisas. Eu sei que se eu me aprofundar, eu vou conseguir usar para bastante coisa, assim. Mas é um desafio que a gente tem de, por que eu vou fazer um projeto se eu consigo tirar uma foto da minha sala e falar, faz um projeto? Aham. Só que é isso, não tem a parte pessoal. Você pode até falar pra ela, eu gosto de receber gente de casa, eu quero uma mesa com tantas pessoas. Mas não vai ter a parte pessoal de fazer um projeto pra você. Então a gente fala, a gente não vai fazer uma casa bonita, a gente vai fazer uma casa bonita pra essa família. Tá. Então não vai ter essa coisa pessoal. Você pode tentar, às vezes ele vai colocar uma coisa que não faz sentido, vai colocar uma porta que nem existe. Você tem que fazer muitos testes, né, até dar certo. Entendi. E é uma coisa que eu não tenho muito medo, porque eu acho que quem for fazer um apartamento pela IA, colocar lá a foto do apartamento e falar, faz pra mim, já não fecharia o meu serviço. Então, não é meu do concorrente, eu acho. Entendi. Mas você tá utilizando a IA para facilitar os processos da sua Em empresa. algumas coisas eu uso e acredito que eu posso usar pra facilitar em outras coisas, mas É. fui muito atrás. Top. Muito bem. Ô Mari, Miguel aqui. Parabéns, tá? Eu vejo assim, eu quero uma confirmação sua. Você acredita que o grande diferencial, visto a pergunta de IA, tecnologia na sua área, o grande diferencial tá no acompanhamento que você oferece? Porque eu imagino você acompanhando, não só entregando o projeto, mas exatamente o que vai participar de tudo que você fez. Às vezes uma recomendação de onde encontrar as coisas que você planejou para aquele lugar, de decoração, seja lá o que for. Isso a IA não faz, né? Então eu acredito que pegar na mão, e isso é uma comodidade pensando pelo lado de cliente. Eu gostaria de ter alguém que fizesse o acompanhamento e me entregasse pronto, né, de acordo com o que a gente planejou. Senão eu fico achando as coisas tipo iguais, o que tá no projeto lá. Eu já tive uma experiência de fazer um escritório onde eu tive que caçar as coisas depois. No projeto tava lindo, a hora que eu olho eu falo assim, cara, ficou bem diferente do que tava no projeto. Você acredita que esse é um grande diferencial que a IA, por exemplo, não vai conseguir alcançar? Eu acho que isso depende muito de perfil de cliente, claro. A gente sempre oferece mais de um tipo de serviço para o cliente. Então, a gente oferece, às vezes, só as imagens 3D, e aí tem cliente que vai conseguir pegar isso e faz sozinho. Então, a gente usou esses móveis, mas a gente não fez um desenho muito técnico. Tipo, para pintar, a gente gosta, por exemplo, você vai pintar essa parede, a gente vai colocar opções de cores e vai colocar, você precisa de 10 metros quadrados de tinta para pintar essa parede. Então, ela vai comprar isso. A gente consegue fazer desenhos mais simples, que ela vai olhar, falar pro pedreiro, pro pintor, preciso pintar essa parede. Ele vai dar as informações. A gente faz o projeto executivo, se o cliente quiser, então a gente detalha tudo possível de um projeto. Então, tomada, elétrica, iluminação, hidráulica, forro de gesso. A gente desenha os detalhes do forro de gesso, tudo. E aí o cliente pode pegar esse projeto e fazer sozinho, com os fornecedores dele. Ou a gente também faz a parte de obra. Que é quando realmente dar menos trabalho para o cliente. Então, tem cliente que não quer saber nada sobre nada da obra. A gente faz gerenciamento algumas vezes, que o cliente só paga. A gente manda lá uma mensagem, não, precisa pagar isso hoje. Ele só paga e aí ele realmente não vai na obra. Então, depende muito do perfil do cliente. Acredito, como eu falei, da parte de IA e dos projetos também que são mais baratos, não tem a parte pessoal, né? Fazer desse jeito. Então, a parte pessoal significa muita coisa.
Às vezes, para tirar dúvida, a gente não tá fazendo a obra, mas a gente tá ali por mensagem para tirar alguma dúvida para o cliente, que a gente vai tirar. A gente não vai falar, você não pagou pelo serviço de obra, a gente não vai tirar essa dúvida, sabe? Então, eu acho que sim, a gente tem esse diferencial de querer dar essa atenção sempre pós-projeto. A gente tem também de querer entregar um projeto visualmente muito bom. Então, pensando assim nas etapas, rapidamente, a gente faz a etapa do 3D, a gente faz com imagens renderizadas, então imagens realistas, então é um 3D que é um desenho, a gente deixa ela parecendo uma foto do melhor jeito possível para o cliente entender do melhor jeito possível o que é o projeto. A gente faz tour virtual, então é um caminho assim que você vai andando pelo apartamento, que você consegue ver 360, então você vai brincando assim, vendo o projeto todo, que é muito legal também. Então a gente preza muito por esse visual muito bom para o cliente. Depois a gente faz um projeto executivo muito bom, então a gente quer detalhar o máximo possível de tudo. Então a gente já foi elogiada também pelos fornecedores de receber o projeto e falar, ai, tá muito bom, tá tudo detalhado, não preciso tirar dúvida de nada. Então a gente quer que seja uma obra fácil, né? Então esse desenho tem que ser bom. E aí depois os fornecedores também, a gente conversa com o fornecedor, a gente manda o orçamento. Às vezes você vai mandar o orçamento para uma marmoraria, vai voltar um orçamento, você vai falar, tá bom, a gente vai ver, ler, ver se tá tudo certo. Porque muitos orçamentos vêm errado também, vem faltando alguma coisa, vem com coisa a mais, então precisa revisar tudo. Como a gente fez o projeto, a gente sabe o que tá ali no projeto, né? Então fica mais fácil de revisar. E aí depois na obra também tirar dúvida e tal. Então é a parte pessoal que eu acho que é muito importante e que faz esse diferencial. Perfeito. Eu perguntei justamente por conta disso. Às vezes você solta o projeto na mão. Marceneiro, por exemplo, não é o caso do Cheg, nunca trabalhei com ele. Mas tem casos de você mandar lá e se tiver erro eu não sei corrigir, porque Sim. não consigo ter essa consciência. Se tivesse acompanhamento, a garantia de ficar tudo Sim. ok. E depois de pronto, às vezes ter que refazer, É. isso é um desconforto. Toda obra é muito disso, né? Então eu vejo que a comodidade de ter uma garantia de que vai ficar tudo bem tá na mão do profissional e a tecnologia não consegue esse ponto. É um trabalho, como eu falei, muito complexo, então é muito detalhe de tudo. E às vezes o cliente não quer pagar mais por esse acompanhamento, porque vai ser um dinheiro a mais, mas que na verdade vai ser uma economia depois para ele. Até mesmo fazer um projeto. Tem gente, não vou fazer projeto, eu vou fazendo aos pouquinhos minhas coisas. Só que aí faz algo errado, compra uma coisa que não combina com outra, aí vai gastando mais dinheiro do que deveria, do que se a gente faz um projeto, você consegue ver como vai ficar, planejar tudo. Então, ó, fazer o orçamento do projeto inteiro. Vai dar, sei lá, 100 mil reais para fazer. Pô, tem 80 mil reais, tem 50 mil reais para fazer agora. Vou fazer a prioridade, vou fazer um começo e aos poucos eu sei o que eu preciso fazer e eu sei quanto eu vou gastar. Então, a gente fala que esse planejamento também é muito bom. Legal, perfeito. Obrigado. Naturalmente, a gente não sabe o caminhar da IA, a gente não sabe. Às vezes ela realmente pode chegar num nível de excelência, um grau master, né? Então, todos os profissionais de todas as áreas precisam estar olhando de perto para a IA, Sim. porque a IA já consegue naturalmente pegar um processo, ler o processo e fazer uma defesa, 3 tipos de defesa com o mesmo processo. Então, a gente não sabe aonde isso pode chegar, mas naturalmente que a expertise de quem estudou lá atrás, tudo, o olhar está do lado acompanhando, isso nunca vai ser substituído pela IA, né? Então, quanto mais a gente puder investir nisso que se chama branding, mais a gente consegue ser, se é que eu posso usar esse termo aqui, não ser substituído pela IA, né? Tá certo? Muito bom. Gente, nós precisamos... Pode mais um. Tem o Paulão também. Isso, a gente só precisa manter o horário, tá bom? Por favor, então, rapidinho, vai direto no comentário. Vai ele primeiro, vai o Paulo primeiro. Beleza. Só por causa do horário, tá, gente? Porque aí já começam as pessoas a levantar, ficar... Vamos lá. Mariana, você já mandou o cliente embora? Eu acho que eu nunca mandei embora, eu já tive que dar limites. Eu acho que essa cliente que eu comentei, que ela pediu depois de 1 ano e meio para retomar o serviço, foi uma que eu acabei mandando embora, assim. Mas de resto, não. Acho que é mais de colocar limites, explicar, ó, nosso trabalho vai até aqui, ou ó, a gente já fez tal coisa, a gente não pode continuar. Porque às vezes a gente faz o projeto executivo técnico, que é o mais complexo, assim, que demora muito tempo. Chega na obra e o cliente quer mudar a coisa lá do 3D. Então a gente tem que colocar limite no geral, assim. Mas ainda não. Mas é natural, acho que às vezes acontece. Ó, eu e o Bruno, a gente tá entrando agora com uma questão do 360, que foi até o que você falou.
A gente vai ter uma hospedagem, vai ter um site, vai ter um aplicativo, onde, por exemplo, a Mariana consegue subir os arquivos de um JPEG, lá, uma imagem, e aí transformar num tour 360, colocar várias coisas. E quando a gente viu que dava para desenvolver isso, meu, a gente ficou assim, de queixo aberto, porque é um negócio muito legal. Só que a Mari já faz isso, já tem uma plataforma, tanto que se tudo der certo, assim que der certo, na real, ela vai usar a nossa plataforma. O que mais você entrega, tipo, o que você vê que faz o cara fechar, além desse 360? Porque, putz, você desenhou o projeto ali pro cara, o cara viu no 360, às vezes ele coloca um óculos VR e consegue enxergar tudo, assim, só olhando, né? E eu tenho certeza que é algo que ajuda você a fechar negócio. E o que, além disso, que você entrega que te ajuda também a fechar? A gente sempre faz uma reunião, de apresentação de proposta do projeto, antes de fechar, né, quando a gente vai mostrar a proposta para o cliente, e a gente apresenta o que o escritório faz. Então a gente, às vezes a gente fala: "Ah, você já viu um projeto executivo na sua vida?". Acho que aqui muitos nunca abriram um PDF que tem 70 páginas, 100 páginas e tem tudo detalhado. Não, nem sei o que é isso. Então a gente é muito transparente também em mostrar os nossos processos. A gente abre um executivo e mostra página por página, assim, né, a gente vai explicando rapidinho, assim, que é para ele ver a complexidade. Então acho que, eh, isso mostra para o cliente que é um trabalho muito grande que ele não consegue fazer sozinho. Não vai dar certo se ele fizer sozinho, que ele precisa de alguém para estar junto. Então isso é uma coisa que a gente ajuda muito a gente a fechar. E também essa parte visual, como eu falei, a gente preza muito por uma parte visual, que é o que importa para o cliente, porque é o que ele vai entender, muito boa. Então a gente faz um quarto, a gente faz 10 imagens, dá uma imagem, tipo, uma fotografia, assim, de detalhe da mesinha de cabeceira para ele ver como que ficou. Então a gente preza muito por isso, por ele entender muito bem o que que é o projeto, com esse tour 360. Às vezes a gente faz vídeo, assim, entrando no apartamento. E aí acho que isso ganha também o cliente, porque, como eu falei, é isso que ele entende mais, né. Então esses 2 pontos, assim, quando a gente faz essa apresentação da proposta do projeto, que é onde brilha o olhar e eles elogiam depois. E aí também a gente gosta de fazer essa reunião pra gente criar uma conexão com o cliente. A gente fala pra ele: "Se a gente não gostar de vocês, ou se você não gostar da gente, não vai dar certo". Então é uma reunião que dura uma meia hora, assim, não é nada muito grande, mas que a gente vai conversar e ele vai contar um pouco da história dele, assim, da história do imóvel dele, e a gente vai conversar, e aí no final ele sempre fala: "Ai, gostei muito de vocês". E aí isso a gente vê que importa muito também. Então, tem cliente que fala: "Nem fiz orçamento com outros arquitetos, porque eu gostei de vocês e gostei de como vocês entregam o projeto". Quem tem vibe boa, cara, de boa, isso aí é bem tranquilo mesmo. Tem gente que opta realmente pela vibe da Sim. pessoa ali, né. Muito bom. Certinho? Tem mais? O Isa queria fazer a última bem breve. Por favor, gente, porque a gente tá pode fazer, por favor. Só caminhando para o final aqui. Olá, Mariana, bom dia a todos. Mariana, você como arquiteta certamente se depara com algumas situações bastante delicadas. E uma dessas sabemos que você como arquiteta, você vai lá, projeta um projeto pensando no bem-estar do cliente. Como você lida quando você pega o prestador que ele vai contra a sua ética e contra também os seus princípios, aquilo que você passou para o cliente? Acho que a gente primeiro conversa com o cliente, a gente explica o nosso lado, né. Tudo que a gente faz é bem pensado, assim, a gente não vai colocar algo no projeto que não faça sentido, ou que a gente sabe que tá certo daquele jeito. E também, se tiver errado, a gente é super, como eu falei, vai ouvir e fala: "Ó, não é desse jeito que faz, não dá pra fazer isso", porque às vezes acontece também, né. Já fazer um armário, uma marcenaria super legal, e aí o marceneiro vai falar: "Olha, esse não dá pra fazer". Então a gente sabe também entender esse lado e contornar e conversar com o cliente. Às vezes também acontece de a gente estar fazendo uma obra e a gente acha um pilar que a gente não sabia que ia estar ali. Então isso mudou o projeto, porque a gente não pôde tirar uma parede que está ali. Então acho que tudo é muito conversado, tudo sempre com muito respeito. Então já aconteceu de fornecedor faltar com respeito com a gente responder com muito respeito e no final dar certo, assim. Mas acho que é mais isso, defender o que a gente está querendo mostrar, ser humilde de ver quando você errou e, né, ok, vamos pensar em outro jeito, e aí no final dá certo. O que já aconteceu foi isso, conversa com respeito, deu certo. Certo? Senhoras e senhores, salva de palma para Mariana Balatti. Obrigado, viu? Agora oficialmente seja bem-vinda, né, depois da apresentação, agora todo mundo já conhece sua história. Obrigado, viu?